A paz do Senhor Jesus, amém. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1. Uma palavra que eu quero falar sobre o tema da mensagem de hoje. Eu queria falar sobre um tema que já foi abordado há uns 3 cultos atrás por Bruno, e que ele ia pregar uma palavra sobre, acho que Neemias, e aí ele tinha preparado mais a palavra de Neemias, tinha pouca gente, ele guardou a palavra para falar quando tivesse mais gente no culto, e ele falou no dia de maneira sucinta sobre um tema que já estava na minha alma para eu falar, né? Que é sobre um tema relevante do cristianismo cristão, do evangélico, do crente, que é sobre santificação, sobre santidade, não é? E eu vou ler só um versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 2, é só um verso para sustentar aquilo que eu gostaria de falar com vocês aqui essa noite, que diz assim a palavra de Deus. Verso 1 e 2, né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Só esse versículo aqui em 1 Coríntios, que é a palavra do apóstolo Paulo, né? Eu acho que todos nós conhecemos o termo, né? A palavra santo, o que significa, a etimologia da palavra. Acho que todos sabem o que significa. Bruno também falou no dia que ele falou sobre esse tema aqui para a nossa comunidade, né? A palavra santo, por exemplo, do hebraico é kadosh, kodesh ou kadosh, do hebraico. Aquela passagem de Isaías, capítulo de número 6, verso 1 em diante, quando Isaías recebe seu chamado dentro do templo de Deus ali, a Bíblia diz que os serafins estavam ali. Eles tinham 6 asas, 2 encobriam os seus rostos, 2 os pés, 2 voavam e eles clamavam, não é? E o texto hebraico é kadosh, kadosh, kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o significado no hebraico dessa palavra é cortados. Tem uma raiz que também quer dizer frescor, agradabilidade. Mas a interpretação mais comum da língua hebraica é cortados. Do grego, o termo do grego é agios, que quer dizer separado, que é o tema da mensagem, fazendo a junção do hebraico, que dá o mesmo significado, o mesmo sentido aqui, né? E é cortados e separados. Cortado e separado, não é? O conceito de santidade, conceito elemental, rudimentar, ou antigo, ou arcaico de santidade, era aqueles que eram separados de tudo e de todos para um determinado propósito. Era um conceito antigo. Por exemplo, nós temos 2 personagens na Bíblia:
no Velho Testamento e no Novo Testamento. Tem um personagem que não obedeceu bem esse chamado. Vocês conhecem a passagem de Números que fala do nazireado, era o voto do nazireado. Então a pessoa se consagrava a Deus, se separava para Deus, era cortado para Deus, cortado e separado para Deus. O personagem é Sansão, que não cumpre bem isso. Ele não podia comer certas comidas e nem tocar em leprosos e mortos. Então era uma vida muito restrita, aquela devoção e aquela consagração. No Novo Testamento nós temos um que os teólogos também chamam de nazireu, mas de fato a Bíblia não relata isso, que é João Batista. E João Batista era mais um ermitão. Ermitão é aquele que vive nos desertos. Ele vivia no deserto até o seu chamado, até ser chamado para o início do seu ofício, do seu trabalho, do seu ministério. E nós sabemos que João só comia mel silvestre e gafanhoto. Jesus disse: olha, veja João que não comia nem bebia, né? E critica o pessoal porque João carregava em si essa santificação, esse corte, essa consagração a modos mais antigos, por assim dizer, né? Nós vemos Deus assim na Escritura, é óbvio, é claro, fazendo os cortes e as separações. Está em toda a Escritura, né? Vai ver os personagens ali na Escritura sendo chamados por Deus, separados por Deus. No Gênesis você vai encontrar assim um primeiro homem que anda com Deus e anda muito tempo com Deus. É muito difícil as pessoas andarem muito tempo com Deus, mas a Bíblia diz que ele viveu 65 anos, depois gerou seu filho, ele andou mais 300 anos com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque está no céu, que foi arrebatado por Deus, por andar com Deus durante 300 anos. É muito tempo andando com Deus, é uma comunhão estrita e santificada com Deus. Depois você vai encontrar outros personagens. Noé, por exemplo, não é que ele seja cortado, mas ele foi chamado para um propósito, porque cortado e chamado ou santificado sempre é para algum propósito. E ele, por ser um homem justo, a Bíblia diz que ele recebeu a incumbência de construir a arca e ser salvo por meio das águas e da arca que Deus mandara preparar. Depois você vai encontrar Abraão, que tem esse chamado também: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão, Isaque, Jacó. Abraão, que é chamado amigo de Deus, andou com Deus e é conhecido também simbolicamente como o pai da fé. Depois você encontra José, por exemplo, que tinha um chamado também de Deus, propósito de Deus, pelas suas visões e seus sonhos em visões que Deus o dera, e ele recebe essa incumbência, e o chamado e o propósito de Deus está relatado no livro do Gênesis, como todos nós conhecemos. Depois você vai encontrar mais um personagem pivotal dessa linha e desse contexto que eu estou falando para vocês, que é o próprio Moisés, que é o libertador, que é o legislador, que é chamado e cortado para servir a Deus. Arão, que é sacerdote, o sacerdote de Arão é cortado, chamado e separado para Deus. A tribo de Levi é cortada, separada para o ofício de Deus na antiga aliança. Você vai ver Deus separando e cortando juízes na Escritura. Separa para julgar o povo, julgar Israel, sacerdotes para julgar Israel, reis para governar Israel, profetas para profetizar para Israel. É Deus chamando, fazendo o corte, a separação para o servi-lo. No Novo Testamento, Jesus chama apóstolos para servi-lo. Você vê, por exemplo, em Efésios 4:11, Deus deu apóstolos, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, chamando para tal propósito. E Deus também chamou a todos nós que estamos aqui essa noite. Ele nos cortou e nos separou para Ele. É o termo amplo da palavra santo. Santo é esse que é cortado, separado para o propósito. A santidade, ou a santificação, é claro, segundo Jesus, já muda de conceito, porque Jesus é aquele que se mistura com o todo da vida, entretanto, não contamina-se, ou não contamina a sua alma. Ele não é um ermitão como João Batista, nem é um nazireu, como você fazia o voto do nazireado no Antigo Testamento. Porque Jesus, como nós sabemos, tocou em morto, leprosos, tomou vinho
e coisas assim, tá? No Evangelho, explicitado no Evangelho. Então a primeira coisa que eu quero dizer, segundo a santificação do Evangelho, é o que não é santo mais hoje, e que um dia já foi. Inclusive, o primeiro ponto que eu quero abordar é o tema da mensagem do Bruno. Ele usou um versículo lá de Levíticos, capítulo de número 11, não é? Quando se diz lá que tem que ser santo ao Senhor, e hoje já não é mais. É claro que ele não estava dizendo lá, ele só usou o versículo como referência da sua homilia e da sua pregação. Ele estava autenticando o contexto, estava se servindo de um versículo para falar de um tema que ele quis falar. Comida, por exemplo, hoje não é mais um ato de santificação, posto que um dia já foi. Porque lá o que se diz em Levítico, na consciência primitiva dos judeus, é que eles contaminariam a própria alma se comessem animais impuros. E Jesus é esse santo que prova do todo da vida e não contamina a sua essência. E aí o contraponto do Novo Testamento para falar de uma santificação é mais agudo, é mais penetrante, é mais profundo, tem raízes no ensino de Jesus. Em Marcos 7, ele diz que o que contamina o homem não é o alimento que ele come, não é a escolha, não é o paladar, não é o que se faz no forno, ou no fogão, ou na fogueira, enfim, fogo. O que contamina de fato o homem é aquilo que emana do forno da alma, poluída pelas perturbações do pecado, porque é do coração que surge a imundícia, prostituição, adultérios, pensamentos negativos, ruins, homicídios e coisas assim. Ganha mais profundidade a santificação em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, capítulo 10 de Atos, tem um encontro com Deus ali, quando ele estava com fome naquele telhado ali, e a Bíblia diz que o lençol que apareceu 3 vezes para Pedro ali, cheio daqueles répteis lá de Levíticos, que eram proibidos na lei, e a voz de Deus diz a Pedro: Pedro, pega, mata e come. A voz de Deus para Pedro. E Pedro diz: não, Senhor, nunca coloquei coisa tão impura na minha boca. Aí a palavra do Senhor diz: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Portanto, não é mais alimento. Alimento pode, de fato, inflamar o nosso corpo, mas não se pega. Por exemplo, eu infelizmente caí nas drogas agora em São Paulo. Tive uma recaída, irmãos, pesada, porque eu estava há 3 anos sem comer açúcar, sem nada, gordura hidrogenada, nada da indústria lá. E aí eu comecei a minha dieta muito cara lá, caríssima. Eu digo: rapaz, eu não vou ter condições de passar um mês em São Paulo comendo o que eu como lá no Ceará, não. O Nordeste é que é terra abençoada e que bana leite e mel. Tomei Coca-Cola, comi pudim e comi pizza. E eu digo: rapaz, já que eu vou para cima. Aumentei 5 quilos, agora estou na batalha para começar a reduzir a coisa. E é difícil sair disso aqui, mas não contamina a minha essência, a minha alma. Pode me inflamar, pode me engordar, pode me adoecer, mas a minha alma não é contaminada pelo açúcar, não, de jeito nenhum. Segundo, que também não é santificação, e que hoje no nosso meio há muita gente, infelizmente ignorante, que acha que é, e que antigamente era um sinal de santificação na lei, é a vestimenta alimentar. Por exemplo, Levítico capítulo 19, verso 19 diz lá na lei que não era nem para misturar os tecidos, que era abominação ao Senhor. E lá em Números capítulo, eu anotei aqui, Números capítulo 15, de 37 a 41, está dito lá o seguinte, que os homens, os sacerdotes, os consagrados a Deus, tinham que alargar as suas franjas, em sinal de santidade a Deus. Os fariseus, eles eram a raça que todos nós conhecemos na Escritura, né? E aí Jesus denuncia o farisaísmo, porque essas coisas estereotipadas geram muita hipocrisia nas pessoas. A aparência, a vestimenta, enfim, gera muito. Jesus diz no capítulo 23, verso 5 de Mateus, quando ele vai criticar duramente, impetrar os ais ali: ai de vós, fariseus hipócritas, alargam as vossas franjas em santidade ao Senhor, para serem observados pelos homens.
hipócritas, ai de vós, e o termo é sempre no juízo de Deus sobre ele. Irmãos, o tempo que eu, assim, quando eu me converti, que eu mais estranhei na minha conversão, era justamente usos e costumes da denominação que eu pertencia. Eu não conseguia compreender aquilo que eu, por exemplo, mostrando as minhas canelas, não seria arrebatado, e a minha esposa cobrindo as canelas, não subia, porque a mulher não usa calça e homem não usa short. Eu ficava assim perturbado com aquilo. Eu nunca concordei com aquilo ali, porque quando eu olhava para o todo do cristianismo, eu percebia que tinha muita gente de Deus que tinham costumes diferentes, que aquilo não era uma verdade absoluta. Por exemplo, usar brinco, não é? E a gente esquece de ver Êxodo capítulo 21, onde diz que o servo tinha que ter a orelha furada. Você já imaginou hoje, no nosso contexto, um homem? Ali, Gilmar tem a orelha furada. Bruno também tem, rapaz. A minha ainda bem que tapou, não dá para ver, a orelha furada. Mas o pior é lá em Êxodo 32, 3. Vocês sabiam que os hebreus usavam brinco, irmão? Lê lá para você ver Êxodo 32, verso 3. Eles tiraram os brincos. Os hebreus eram homens que usavam, era uma cultura. Você vê que há uma confusão nessa questão de santificação. É bem verdade que dentro do nosso contexto aqui, a gente não pega muito bem, mas é uma questão de contexto, de uma cultura. E a gente respeita a cultura, que faz parte do processo civilizatório. Mas, de fato, não tem, segundo o testemunho bíblico, muita influência na santificação. A santificação também, eu creio que não é uma pauta moral, como muitos ensinam. É uma pauta moral a santificação, né? Não creio assim, seja uma pauta moral, porque a moral, se você estudar, ela depende muito da cultura e ela muda de acordo com o tempo. Veja bem, a lei de Moisés também é chamada de lei moral pela teologia, né? E aí nós temos Jesus quebrando essa pauta no Novo Testamento. Veja a mulher adúltera no capítulo número 8 do Evangelho de João. Eles trouxeram aquela mulher diante de Jesus sob a lei moral de Moisés, que matava e assassinava. E quando a gente se pega a pauta moral e não a ética do Evangelho, porque Jesus é ethos, éticas, do grego, quer dizer cobertura, casa, morada, aquilo que protege. Jesus combate a moral ainda que estava na lei, pelo ethos, o telhado, a cobertura da graça de Deus na vida daquela mulher, dizendo: olha, quem quer viver pela pauta moral será afligido por ela. E o termo do Evangelho é não julgueis. Logo, quando a gente anda julgando em juízo, a gente julga a partir de um olhar moral para as pessoas. Logo, assim sendo, a gente está condenado pela mesma prática que a gente condena os outros, segundo o Evangelho. É pela ética do Evangelho que nós ouvimos a voz do Senhor e negamos o moralismo, o legalismo, e ouvimos aquela voz pela ética que Jesus disse: vai e não peques mais, para que um mal maior te suceda. Não é pela moral, pela ética do Evangelho. Moralismo gera muito também hipocrisia e descaracteriza-nos diante de Deus. E aí também eu quero falar o seguinte, e fazer uma diferenciação nos dias de hoje, o seguinte: o que é santo, o que é sagrado e o que é profano. E às vezes a gente mistura, as pessoas misturam o santo e o sagrado e não faz a separação. O que é santo, o que é sagrado. Vou tirar aqui. O que é sagrado? Profano todos nós sabemos. O santo é aquilo que é separado, cortado por Deus. Isso é o santo. Ainda que o conceito de sagrado estava alinhado com a santidade antigamente, o santo e o sagrado existe, se você perceber uma diferença. Dá um exemplo. Nós estamos aqui no lugar santo? Não. Esse lugar é sagrado, consagrado, feito por mãos humanas. Pode considerar um lugar sagrado. Por quê? Porque ele é construído pelo humano, pelo ser humano. Santo somos nós, segundo o texto de Paulo aqui, santificados por Cristo, em Cristo.
e para Cristo. Os homens confundem as coisas. Por exemplo, não há dentre nós, na nossa religião evangélica, quem não seja consagrado pelo homem. Por isso que entre nós existem muitos pastores que de fato não são pastores, mas que carregam o nome, o apelido, a alcunha, porque tem uma carteirinha, um título de pastor, porque foi sagrado e consagrado pelo homem. Existem muitos pastores que não têm título, não têm carteirinha e não tiveram o reconhecimento do homem, que são pastores segundo Deus, separados por Deus, sem título e sem concordância de consagrações humanas. O Bruno é pastor, mas não é pastor. Por que ele não é pastor? Porque não foi sagrado pelo homem. Agora vocês acreditam que ele não é pastor segundo Deus? Aí é uma outra história, porque Deus já o separou e já o santificou para o ministério, queira o homem ou não. Deus quem separa o santo do sagrado. A mulher samaritana, ela estava lá, procurando um lugar sagrado, de adoração a Deus. Não é aqui, não é em Jerusalém, não é no Monte Ebal, não é no Monte Gerizim, não. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em santidade, em espírito e em verdade. Temos que fazer a diferenciação entre o santo e o profano. A palavra profana, o pró, é uma preposição em fanos. Fanos do latim é templo. Fanos é templo. Então, templo no mundo antigo era o local onde regia uma cidade, uma sociedade pelas leis divinas daquele país ou daquela cidade. O profano, ou seja, o pró quer dizer fora, desrespeito, né? O que quebrava as regras e as normas divinas daquele templo. Por isso que é profano. Se profana, se desrespeita o que era sagrado ou o que é santo. A profanação do templo. Deixa eu dar exemplo. Capítulo 10 de Levíticos, nós temos ali o quê? Os filhos de Arão levando fogo estranho para o altar com incenso. E depois, quando você vai ler o contexto posterior, você vai ver que eles estavam embriagados. E o fogo estranho foi a alteração da consciência pela bebida alcoólica diante do Senhor. Eles foram fulminados na hora, no mesmo momento, no mesmo instante, diz o texto sagrado. Nadab e Abiú. E o que é profano? Olhando sobre um ângulo de uma profundidade espiritual que a gente pode perceber, não na literalidade, que ninguém vai vir pregar aqui embriagado. Está louco, né? Tá. Bebida alcoólica para ir no culto, não existe isso entre nós. Mas a profanação é uma alteração de consciência em relação, vejo eu hoje, ao culto a Deus. Porque nós vemos muitas profanações no culto a Deus, no cristianismo, nos dias de hoje. Santo está na simplicidade do Evangelho. O profano está no requinte, está na vaidade do transformar Deus na minha cobiça e no meu interesse. O santo está num culto lúcido da palavra de Deus anunciada, tendo como cerne Jesus Cristo. O profano está aí nas adivinhações, na leitura de CPF, nome de entes que já faleceram, já morreram, fazendo eles mesmos pesquisas na internet para enganar o povo. Isso é o profano, é profanando, não é o que é sagrado, é o que é santo, enganando muita gente. E infelizmente no cristianismo as pessoas são muito fáceis de ser levadas, porque o nome de Jesus é muito doce entre nós. A pessoa incauta que não tem muito entendimento, não, mas ele está falando de Jesus, ele não é doido de fazer um negócio desse, e está acontecendo as coisas, e o nome de Jesus vai aplacando a consciência, a lucidez das pessoas, e elas vão se deixando levar pela profanação do Evangelho de Deus. Profano.
A gente pode sair citando aqui nomes e nomes e cultos que profanam o nome do Senhor, que são cultos de bêbados espirituais, são pessoas que têm a mente corrompida pelo cálice da estupidez, da estultícia, da malandragem, para engano daqueles que o seguem. Às vezes você diz claramente: olha, essa pessoa é assim, assim, as obras delas. Irmão, nós não podemos julgar. A gente não está julgando, irmãos. A gente tem que ter o espírito profético e coragem para anunciar a verdade segundo o Evangelho de Deus, segundo Cristo. Qual foi o texto que tu me mandou essa semana? Deuteronômio do profeta? Qual que é? 14? Era 14, né? Fala aí em voz alta aí. Tu está com ele aí fácil? O que diz lá? Olha só o texto dele. Ele mandou para mim essa semana, em Deuteronômio, que acho que é capítulo 14, né? Vai encontrar aí? Será? Dá certo? Aham. E o texto lá vai dizer de falso profeta. E se ele operar um sinal, não é isso? E esse sinal acontecer, foi miraculoso. E ele dizer: vamos, sigamos-nos após os nossos deuses. Não vão. Não vá após ele. Encontrou, Bruno? Aham. Sonhador, não dê ouvidos. Aí você diz assim: mas é o nome de Jesus, ele está mandando seguir Jesus. Será? Tem que ter discernimento, né? O culto é para Jesus ou é para mamão? É para magia? Veja a vida das pessoas, se condizem com o Evangelho. Se aquele Deus está sendo, aquele Deus entre outros deuses, não está sendo apelidado de Jesus para atrair a superstição de um público, de uma nacionalidade que vem dessa superstição pagã que somos nós. Se é Jesus. Porque o profano, ele promove o promíscuo, indubitavelmente. Indubitavelmente ela promove. Não é? Agora, meus irmãos, eu queria falar para vocês aqui o seguinte, que é o que de fato a santidade do Evangelho promove, olhando para Jesus, que se mistura com todo da vida, como eu disse no início para vocês, e não contamina a sua alma, e não contamina a sua essência. Porque Jesus é um ponto de contradição. Você vê os caras dizendo lá: se esse homem soubesse, se esse homem bem soubesse a quem está nos seus pés a respeito de uma meretriz, não é? Saberia que essa mulher era uma meretriz, lá na casa do Simão, onde Jesus: eu cheguei na tua casa, não me desse beijo, não ungiu minha cabeça, nada dessas coisas. Essa mulher, ela beija os meus pés, rega-os com lágrimas e limpa com os seus cabelos, né? E aí ele faz uma pergunta e a respeito do perdão, significando que o perdão está muito atrelado ao amor, ou à observação dos teus olhos em relação ao amor do ser humano, é que diz a manifestação soberana de amor de Deus em perdão para com ela. Quem ama muito, perdoa muito. Quem não ama nada, não tem perdão para ninguém. Ou seja, Simão, você não ama nada, você não perdoa ninguém. Essa é que é a verdade. Falta amor em vocês, perdão em vocês. Mas como Deus é amor e Cristo é amor, liberou perdão em amor por aquela mulher que parecia até sensualizar, porque pelo que Simão diz, vixe, a mulher, uma sensualidade dessa nos pés dele. Imagina, acho que Simão estava desejando a prostituta no seu coração, porque ele não tinha de fato amor e perdão como Cristo tinha, o todo da vida. Mas tem coisas no Evangelho que promovem a santificação. Você falou sobre o Sermão do Monte, é isso? O Sermão do Monte promove a santificação. As bem-aventuranças, os bem-aventurados, tudo que é ensinado por Jesus no mandamento que é para os cristãos, no capítulo 5, 6 de Mateus, é um ato e um processo de santificação. Mas eu separei alguns aqui, porque a gente não pode abordar tudo, mas separei aqui alguns pontos que eu creio que seja importante a gente entender, principalmente
nos dias atuais, dos dias de hoje. Entre um dos pontos, que está lá até no Sermão do Monte, eu vou abordar agora aqui para vocês, que promove a santificação por Jesus, porque em Jesus nós somos santificados, como diz Paulo no texto que eu li, em 1 Coríntios capítulo 1, e verso de número 2. Nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, irmãos, nós estamos vivendo dias apocalípticos na nossa existência, na nossa vida. Eu até digo às minhas filhas, por favor, não gerem filhos mais. Daqui a 10 anos a coisa vai estar feia. Vai ser só dores, meu irmão. Não brinca com esse negócio, não. Daqui a 10, 20 anos eu não sei como é que vai estar esse mundo. Como é que esse mundo, como aquele vídeo que eu te mandei lá, não vai estar dominado, e como as pessoas vão entrar em crise, em depressão e angústia, porque vai faltar oportunidade para o ser humano. O mundo vai estar cada vez mais digitalizado, robotizado e coisas assim. Como eu vi um vídeo de um pensador que eu mandei para Bruno. Se minha filha ela quer ter, eu disse, tá bom, meu filho, eu vou amar, vou me alegrar muito, mas não é bom gerar filho nesses dias, porque o mundo está muito mal. E principalmente porque o mundo só caminha para a guerra, para a destruição, é o que nós vivemos hoje, né? Então os santificados são aqueles, além de tudo, eu posso ser muito simplista aqui para a gente aqui. Porque o que é o ser santo, antes que eu aborde esse tema, esse tópico, esse ponto aqui agora? O santo em Cristo. O santo é fácil, né? Como dizia no Sermão do Monte. O santo é o que perdoa, o santo é o que tem misericórdia, é o que limpa o coração, né? É o santo. O santo é a prática do Evangelho, que carrega toda a basicalidade do Evangelho. Vamos me aprofundar em alguns pontos aqui. Por exemplo, a paz, de fato. Porque nós servimos ao príncipe da paz. É o que diz, nós somos cortados, separados pelo príncipe da paz, que é Jesus Cristo. A paz que excede o entendimento, como diz Paulo. A paz que é deixada por Jesus. A paz que é dita por Paulo no seguinte, que o reino de Deus não é comida nem bebida, como eu abordei o tópico inicial. Alegria, paz, justiça no Espírito Santo. A paz. A gente que promove a paz, os pacificadores, são chamados filhos de Deus. Tem 3 coisas, irmãos, nos dias atuais, na nossa geração, algumas gerações já, nesse século, vou dizer assim, que mais promove a obra da carne na vida das pessoas. E essas 3 coisas, elas só promovem porque rivalizam. Tudo o que rivaliza gera pecado. A rivalidade na carne, né? Dá exemplo aqui. Esporte, por exemplo, é um exemplo básico aqui. Futebol é uma rivalidade, gera muita morte e fanatismo, né? Você deve saber, torcida contra torcida. E se rivaliza por quê? Porque o intuito é de ser melhor, ou daquilo que você torce, o que é seu é melhor. Aí gera raiva, gera ódio, gera um espírito homicida. Outra coisa que gera muita raiva nas pessoas no tempo presente é política, irmãos. Por isso que se diz, não se discute futebol, política, e o outro que eu vou falar é religião. Por que a política gera tanta raiva no coração das pessoas? Porque rivaliza. Porque o seu é melhor do que o outro, é superior ao outro. Há uma rivalidade. E por mais que você fale que isso é obra da carne, as pessoas encarnam aquilo e não aceitam, e vão ficar com raiva de você se você disser a verdade para elas. Começam a te aborrecer, porque encarnaram aquilo que rivaliza. E não tem que remova da mente das pessoas essa verdade. Conheci um rapaz aqui, ele mandou ontem um negócio para mim. Eu digo, meu mano, você não me conheceu. Ele acha porque eu sou crente, eu sou bolsonarista. Eu disse, eu não sou dessa, mano. Estou fora disso aí, meu. Eu não sou de ninguém. Você está enganado. Eu não tenho pautas ideológicas a seguir. O meu negócio é Cristo Jesus e a cruz de Cristo na minha vida. E tanto faz de um lado para outro. Não encarnei, não encarno, e abomino pessoas, não pessoas, atos de pessoas que têm aquela
fixação ideológica se torna a ser um ídolo no coração das pessoas. O pior disso é que a gente vê no nosso meio, entre nós. E é um tema que a gente não pode nem abordar, porque se abordar, alguém vai sair com raiva de você. Porque é um de um lado e outro do outro. Fica com raiva. Mas é a verdade, eu tenho que falar a verdade do Evangelho. Porque o santo promove a paz. Vamos largar com isso mesmo. Já isso de lado. A corrupção de um lado, a corrupção do outro. Só quem não vê a corrupção do lado e do outro é aquele que idolatrou o seu lado. E que só quer ver a corrupção do outro. Mas a verdade é essa, irmão. Isso só promove guerra, raiva, ódio, espírito homicida. É a verdade isso. E religião. Eu não gosto de debater religião de jeito nenhum. Ontem minha esposa estava lá, no cabeleireiro lá, e de repente ela começou a gravar e mandou para mim que tinha uma irmã lá, irmãos, que estava... uma irmã de uma vertente neopentecostal, estava lá dizendo o seguinte, falando para outra lá e para a cabeleireira, ela estava lá. E tinha uma outra irmã de um outro segmento cristão. E ela disse o seguinte: olha, o Senhor Deus revelou a minha pastora, e a pastora revelou que a minha irmã, a irmã da mulher que estava dizendo a história lá, ia pegar um câncer, mas não era para a morte. Aí tinha uma pessoa que era de uma corrente aí mais... era uma testemunha de Jeová. E era uma pentecostal de testemunha de Jeová. Aí começou a discussão. A testemunha de Jeová disse: Deus não faz maldade com ninguém. Aí a outra dizia, porque cada um no seu credo, na sua crença. Até mandei o áudio para Bruno, né? A gente conversar lá, e a gente começou a dar risada. E aí eu comecei a mandar texto para Bruno: Bruno, vamos responder aí, vamos ver o que vai fazer para nós ver, para nos virarmos aí nas respostas dos pentecostais que diz que Deus mata, que Deus fere, que Deus adoece. Como é que você vê isso aí? Aí ficou brincando lá e sorrindo com isso aí. Mas isso gera raiva no coração das pessoas, ódio. Porque eu sei, eu não faço mais, eu já fiz muito isso, de debater e tal. O que dá em mim? Só me dava raiva. Dava uma tremedeira, uma raiva, porque a pessoa não vai se convencer do que você crê, meu irmão. Quem convence o homem é Deus, irmão. Não adianta um sectário, uma secla que segue pessoas de seitas, não tem jeito. Se não for o Espírito Santo de fato, pode esquecer. Pode esquecer. Ontem eu peguei uma corrida com umas irmãs que estavam vindo para um culto. Elas eram de uma denominação bem assim rígida, né? De vestimenta e tal, bem cobertas, aquela coisa toda. Eu disse: rapaz, o líder da tua denominação, ele faleceu há 10 anos, né? Ela falou: você conhece e tal? Eu digo: não, eu sou crente também, eu conheço bem essa coisa. Aí comecei a falar das doutrinas de lá, mas assim, numa boa, né? Aí eu disse: engraçado, ele pregava dentro de um cubículo de vidro blindado, né? Porque esse líder dessa igreja, ele sofreu um atentado e depois disso ele começou a pregar dentro de um vidro blindado com medo. Aí a irmã já pensou que eu estava fazendo uma crítica e disse: não, mas está na escritura, a gente tem que vigiar. Eu digo: não, ele está mais do que certo, mas se você botar era de aço, não era só de vidro não. Acabou a conversa. É mesmo, né, irmã? Tem que vigiar. Eu vou entrar numa contenda por bobagem, por besteira, não é? A gente promove a paz. Aí foi dizer amém, aí tal, dizendo que amém. Não vai ter jeito, eu vou fazer o quê? Vou entrar em contenda, você está errado, porque... e coisas assim? Não. O santo promove a paz. Segundo, o santo, ele é sincero. Por sinceridade. Esse ponto que eu escolhi aqui. Porque a palavra de Jesus disse o seguinte: a gente tem que ser sim, sim, não, não. Sinceridade. Porque olha, a santificação, irmãos, eu posso abordar tudo enquanto você já sabe. Eu não vou estar falando aqui de coisas muito básicas, moralidade, todo mundo já sabe. Você não precisa a gente explicitar. Já sabe. Mas a sinceridade é algo, por exemplo, você é santo na sua individuação. A santidade é abraçada pela multiforme graça de Deus. Pode acreditar nisso. Você pode ser intempestivo, né, Adriano? Brava, como o Bruno disse que a Adriana é, mas pode ser santa de Deus e é santa de Deus, porque Deus é multiforme, Ele trabalha na característica individual de cada um de nós. Você pode ser assim manso, como Gilmar, assim, Deus trabalha na maneira dele. Santificação
alcança a nossa idiosincrasia, a nossa individuação, a nossa maneira de ser, porque na verdade nós não somos plenos, nós estamos num processo, e o processo trabalha apesar da nossa relatividade humana, irmãos. Por isso que a gente tem que ser sincero. Dentre essas irmãs que ali estavam lá com minha esposa lá, uma delas é youtuber, ou sei lá, tem um negócio de rede social. Ela nos stories dela, nas postagens dela, ela disse que o casamento dela é sublime, que o marido dela é uma doçura, que foi o Senhor que preparou para ela aquele homem, aquele varão de Deus na vida dela. Isso é verdade, é de verdade, coisa linda, Eudinha. Aí lá ela estava dizendo aquele infeliz, rapaz, olhando aquilo ali, aquele infeliz, e a mãe dela dizendo para ela que era a sogra. Imagina a sogra falando do genro: se aquele infeliz, se tu adoecer, tu faz é morrer, que aquela desgraça não faz nada por ti. E eu vendo o perfil dela, é outro mundo. Falta de sinceridade, né, irmãos? De verdade, é fácil demais a gente enganar as pessoas aí na lente aí, a gente engana que é uma maravilha, né? Tudo bem, as pessoas se expõem, mas na realidade, meu irmão, na verdade, o bicho pega nos bastidores, não é? Como é que é? Mas a gente tem que ser sincero, a gente é o que a gente é, irmãos. Eu sou intempestivo, eu sou calmo, eu sou manso, eu sou relativo, eu sou pecador, eu sou falho, eu me irrito, eu me estresso, eu falo besteira, eu faço besteira, eu estou no processo, só que eu me arrependo para cá, me arrependo para lá, aprendo para cá, vou aprendendo para lá, e a vida prossegue, e sou santo em mim, por mim, da minha maneira, porque Deus me chamou assim. Alguns dizem que Pedro era intempestivo, né? Pedro corta o cara, tal, era santo de Deus. Paulo, que era santo, queria esganar Marcos, porque Marcos abandonou ele não leva, e deu uma briga violenta entre ele e Barnabé ali, discussões ali, o Pedro e Paulo discutindo. Paulo chama Pedro na cara lá, diz: rapaz, descer hipócrita, Pedro, como é que tu aqui comendo e bebendo com gentios aqui, os irmãos de Jerusalém estão para lá, os irmãos de Tiago chegam aqui, agora tu vai ficar aí com hipocrisia, rapaz, dissimulando agora? Isso faz parte, não é? Faz parte da nossa natureza. A gente briga com a esposa, discute, isso tudo não tem como não ser, irmãos. Não é o santo do santo é Ele. Nós somos os santos chamados porque fomos cortados, separados, e cremos e queremos seguir o Senhor. E para eu concluir e fechar aqui essa palavra, terceiro ponto, em João, Evangelho de João 17, Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, ele diz lá o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque de fato, irmãos, só a santificação na palavra. E a palavra, quando eu digo a palavra, a gente tem que ter cuidado, porque tem muita interpretação da Bíblia que a palavra é Cristo. A única palavra de Deus para nós é Cristo Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado. Verbo é palavra em ação, dizendo, como diz no princípio, quando no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem uma Bíblia chamada Bíblia cronológica, que ela coloca João capítulo 1 antes do Gênesis. Cronológica, tem ela, né? Cronológica, voltar no tempo, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João chega no seu evangelho, né? Aí o que diz no início do evangelho de João? O princípio era o verbo. O verbo, no princípio. Quando Deus faz no Gênesis, já existiu o verbo, e o verbo era Cristo, e Cristo é a palavra, que por meio dele foi feito todas as coisas se fizeram, como diz o testemunho do Novo Testamento. Então a gente se santifica na palavra. A palavra é Cristo, crida, praticada, encarnada, absorvida, vivida, exercitada, né, na nossa vida. Nós somos da verdade.
Nada nós temos contra a verdade, senão em favor da verdade, diz Paulo. E aí Paulo vai dizer em Gálatas 6, eu me fiz por acaso vosso inimigo dizendo a verdade? A gente está pregando a verdade, às vezes ele diz uma coisa que não gosta, mas eu me fiz acaso o vosso inimigo falando a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pilatos olha para ele, quem és tu? Ele diz, eu sou a verdade. Pilatos não compreende, o que é a verdade? Jesus silencia para ele. O que é verdade? Que a verdade para o mundo é distorcida. Para um pode ser, a verdade é uma coisa, para outro é outra, mas aquele que é a verdade e que nos dá a verdade, a possibilidade do discernimento da verdade, você vê a verdade, isso é a verdade. A verdade para uns pode ser um ato de justiça, verdadeira, justa e tal. Para outro pode ser uma outra situação, sei lá, para se exemplificar de qualquer uma outra maneira, ou uma história contada, ou uma coisa assim, mas o fato da verdade carrega em si a justiça de Deus entre os homens. Cristo é a verdade. E aqueles que buscam a verdade se santificam, se separam, são cortados para a verdade. Não negociam com a mentira, mas se apegam à verdade. Ele é o Pai das luzes, da verdade, como o diabo é o pai da inverdade, da mentira. É o que é. Poderia citar outros pontos, mas me demoraria muito. Então fui breve e separei só esses essa noite aqui para a gente meditar na palavra de Deus. O tema dessa mensagem é esse: cortados e separados para Deus. É o que nós somos. E nós somos cortados e separados, como disse Paulo, em Cristo. Não tente se auto-santificar como se auto-salvar, porque a auto-santificação gera muita hipocrisia. A gente é santificado em Cristo, pelas práticas de Cristo, na humildade de Cristo, no exemplo de Cristo, na misericórdia de Cristo e no amor de Cristo por nós. É nele e por ele que nós conseguimos, apesar da nossa insignificância e relatividade, nos separarmos e sermos cortados para ele. Fique em pé em nome de Jesus para a gente orar e encerrar esse momento agora em nome do Senhor, tá bom?